bem, vamos lá para a nossa aula de ciência. E na aula de ciência a gente vai ver matéria, o que é matéria, o que não é matéria, não é? Os tipos de matéria e coisas assim. A aula tá bem fácil, né? A aula vai estar um pouquinho comprida, mas não vai estar nada difícil, né? Muito bem. A gente primeiro vai começar a falar o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que tem, não é? Ocupa local no espaço, que tem peso, que tem volume, enfim, os estados físicos da matéria, se é sólido, se é líquido, se é gasoso, não é? Se eu pego uma matéria e transformo ela em outra coisa, se isso muda a forma só, ou se muda a substância dela, não é? Os componentes, não é? Se eu pegar uma coisa e misturar com a outra, eles vão deixar de existir, vai virar uma coisa só, mas enfim. É isso, vamos para as explicações. Ciência. Aí agora a gente vai falar, continuando na nossa aula, né, a mudança na matéria. Conteúdo dessa aula. Nessa aula vamos diferenciar as mudanças no estado físico da matéria, entendendo o que é mistura e o que é mudança física. Né? Ou seja, a gente vai ver que um objeto, às vezes, ele vai mudar de forma, mas vai continuar com a mesma substância. E se forma uma outra substância. Preste atenção, deixa eu fazer uma pergunta para você. Muito bem. Se eu pegar água, colocar ela numa vasilha e nessa vasilha eu pegar ela e colocar no congelador, a água vai virar gelo. A água deixou de ser água e virou apenas, mudou de forma, ou ela mudou a substância dela? Hein? O que é que vocês acham? Pensem aí e respondam para vocês mesmos. O que é que vocês acham? Vocês acham que a água não é mais água? A água agora é gelo? Claro, ela vira gelo, mas a substância dela muda ou ela apenas muda de forma, de estado físico? Vamos lá. Olha o tempo passando. Muito bem. Bom, quem respondeu que ela apenas muda de estado físico, de forma, acertou. E é isso que a gente vai estudar. Vamos lá, vamos colocar esse cérebrozinho aí para pensar, para ramificar e criar ideias, não é? Capítulo 2, não é? Aí eu resolvi juntar esses dois, porque é um assunto pequeno, então depois a gente faz uma revisão, como sempre, e segue lá. Transformações físicas da matéria. Uma transformação física ocorre quando um objeto muda, mas o material de que ele é feito continua sendo o mesmo e não a produção de novas substâncias. A transformação não altera as substâncias que formam o objeto. Deixa eu explicar direitinho. Vamos ver. Se você pega um papel, vou dar um exemplo bem fácil. Você pega um papel, você pega esse papel, amassa o papel todinho, né, e joga em alguém. E eu boto você de castigo, que não é para fazer isso. Porque sua mãe gastou, seus pais gastaram dinheiro para você fazer bolinha de papel, seu danado. Muito bem, vamos lá. A bolinha de papel, o papel deixou de ser papel e virou uma bolinha de papel, mas ela mudou aquilo que compõe ela ou apenas mudou de forma? Se você pegar esse papel e escrever uma carta nele, né, dizendo, professor, me desculpe, não faço mais isso. Aí virou uma cartinha. Você acha que deixou de ser o papel, deixou de ser papel ou apenas mudou de forma, digamos assim? Não, continua o mesmo, entendeu? É uma folha de papel, só que uma vez ela está em forma de bolinha e outra vez ela está escrita mandando uma mensagem, mas continua sendo a mesma coisa. Preste atenção aqui. Fabricação de lápis. A gente vai ver o processo de fabricação de lápis de uma forma bem rápida. A gente vê aí no fundo uma florestazinha, né? 3 árvorezinhas que representam uma floresta e tem um tronco. Esse tronco ele passou ali pela serra, né? E foi cortado, né? A madeira foi cortada assim, um tabletinhozinho, uma placazinha com uns sugos do meio, né? E colocou cola, depois colocou grafite, tapou outra por cima, cortou redondinho e fez o acabamento. O lápis estava pronto. Mas vamos pela sequência lendo.
A madeira é serrada e lixada em placas com canaletas. Aí, segue ali. Os vãos são preenchidos com cola e grafite. Outra placa de madeira reveste a placa inicial. As placas são cortadas e formam o lápis. Os lápis é polido e recebe o acabamento. Lápis pronto. Vamos lá. Aí, veja só. A madeira passou por todo esse processo e virou um lápis. Mas a madeira deixou de ser madeira porque agora ela está no formato de lápis ou não? O que é que vocês acham? Pensando, vocês? Pensando? Não, ela continua sendo madeira. Ela apenas mudou de forma. Era uma árvore, um tronco de uma árvore, agora é um lápis. Mas vamos lá. Vamos lá embaixo aí do quadrado. Na fabricação do lápis, a madeira é cortada, lixada e furada. Mas, apesar disso, continua sendo madeira. A mudança de forma não altera as substâncias que formam a madeira, ou seja, madeira continua sendo madeira, mas ela não é mudou de forma. A mesma coisa é, ao fazer um picolé caseiro, o suco de frutas passa do estado líquido para o estado sólido. Mas a mudança de estado não modifica as substâncias que formam o suco, ou seja, aí tem picolé de suco natural de melancia. Ai, gente, eu já fiz uma delicinha, viu? Peça para a mamãe fazer para vocês. Compra aquela melancia bem docinha, ou então adoça mais um pouquinho. Faz aquele suquinho de melancia. Ai, se quiser colocar um pouquinho de creme de leite. Ai, fica cremoso, uma delícia. Vamos lá, fica aí a dica da receita. As substâncias. Na melancia, gente, tem água, tem frutose, tem alguns elementos que é próprio da melancia. Se você transformar ela em picolé, o suco em picolé, ela vai deixar de ter essas substâncias? Não. Ela vai continuar sendo suco de melancia. A diferença é que ela antes era um suco e agora é um picolé. Mas a substância que compõe ela é a mesma. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Eu sei que parece um assunto meio complicado. É só você pensar naquela coisa. Isso aqui era de um jeito, agora é de outro, mas continua sendo a mesma coisa? Não, continua a mesma coisa. É a mesma coisa que você pegar um pão, aí você corta ele no meio, passa manteiga, não é? E passa ele na chapa, aquele pãozinho assado na chapa, não é? Ele deixou de ser pão? Não, ele apenas está assado. É um pão com manteiga. Apenas está assado. Entenderam? Vamos lá. A formação de misturas. Como ocorre ao juntar água e açúcar? Não modifica as substâncias de que cada matéria é feita. Mesmo sem conseguirmos enxergar o açúcar, continua existindo na água. Se a gente pega um copo d'água, né, coloca açúcar e mexe até o açúcar dissolver, não é? O que é que acontece? A gente diz que toma uma aguinha com açúcar, né? O pessoal, toma uma aguinha com açúcar para se acalmar, uma garapinha, não é? Muito bem. Então, a água ainda continua água e o açúcar ainda continua açúcar. Sabe por quê? Essa mistura não afetou as substâncias? Porque a água ficou doce, não é? Devido ao açúcar. Então, o açúcar ainda está ali dentro. Entendeu? Se você pegar um café amargo é um café sem açúcar, ok? Se você colocar açúcar, o café ainda vai ser açúcar. A diferença é que agora é um café adocicado. E o açúcar continua sendo açúcar, só que ele não está no pote de açúcar. A diferença é que ele está dentro do café. Ele está misturado ao café. Continua sendo a mesma coisa. Agora é diferente se você misturar o leite com café. Entendeu? Muito bem. Isso a gente vai fazer uma revisão quando voltar, né? Por enquanto é só para a gente ter esse entendimento. Aí agora eu vou fazer a leitura, não é? Desse textozinho que está lá no texto, no livro, para vocês responderem. E é bom fazer essa leitura para a gente entender, não é? E depois vocês respondem lá. Muito bem. Leia o texto e responda as questões. A arte de Aleijadinho. Antônio Francisco Lisboa é
conhecido é autor da escultura ao lado. Ele ficou conhecido como Aleijadinho em decorrência das sequelas de uma doença que adquiriu aos 39 anos. Aleijadinho viveu no século XVIII e foi um dos maiores escultores brasileiros de sua época. Ele esculpia figuras religiosas em madeira e em pedra-sabão. Seus trabalhos podem ser vistos até hoje em igrejas e monumentos no município de Ouro Preto, em Minas Gerais. E aí nós temos, né, duas perguntas, né? E eu peço desculpa aí pelo erro na leitura, foi que o vizinho aqui falou alto, eu me desconcentrei. Muito bem. Vamos lá. Está falando aí que Antônio Francisco Lisboa, não é? Ele era um artista, né? Um escultor, e ele fez várias estátuas, né? Esculturas, né? Usando madeira e pedra-sabão, que é um tipo de pedra que ela é meia molhadinha, não é? Enfim. Aí tem as perguntas. Quais materiais são mencionados no texto dele? Não é? Aí ele usava o que para fazer as esculturas? Não é? E outra coisa, o que causa a transformação do material que ele usava em escultura? Ou seja, o que é que fazia com que ele, né, ele trabalhava com alguma coisa? Né? Ou seja, um pedreiro, ele trabalha com cimento e tijolo, né, para fazer as coisas. E o que é que ele usava para, né, transformar, né? O que causa a transformação do material em escultura, né? Ou seja, ele usa alguma coisa, né, para transformar. Muito bem, gente, muito bem. Essa foi a aula de hoje de ciência, né? Duas aulas, né, numa só, que eu achei dava, né? Se tiver muito é só avisar o professor, mas isso foi só para a gente não perder o fio da meada, né? Para o assunto fechar de uma vez, porque eu ia ter que fazer um pedaço hoje e um pedaço semana que vem. Eu resolvi fazer de uma vez só. Entendeu? Muito bem, vamos lá. E não esquecendo que quinta tem a nossa revisão e eu revejo todo esse conteúdo, tá? Beijo do tio e a aula terminou.